Você já ouviu falar sobre o misterioso sequestro ao voo 305? Se nunca ouviu falar, não tem problema. Afinal, é sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar. Começa agora uma série nova aqui no canal sobre o mundo estranho em que nós vivemos e os seus acontecimentos inexplicáveis. Vem comigo, eu sou o João e você está entrando no outro lado. Era uma quarta-feira, dia 24 de novembro de 1971, vésperas de ação de graça. Um homem por volta dos 40 anos, vestindo ternos escuros, camisa de colarinho branca, gravata e uma capa de chuva preta, pagou em dinheiro uma passagem somente de ida com destino a Seattle. Às 2h30 da tarde, o voo 305 partiu de Portland com apenas 37 dos 165 assentos ocupados. O tempo estimado da viagem era de 30 a 40 minutos. Passados cerca de 15 minutos da decolagem, Dan, o nosso personagem principal dessa história, fez contato com a comissária de bordo Florence Schaffner. Quando ela se aproximou, ele a entregou um pequeno bilhete. Sem dar muita importância, pensando ser só mais uma cantada com um número de telefone, a moça de 23 anos apenas guardou o bilhete no bolso e seguiu para seu posto inicial, próximo à porta traseira do avião. Observando que a comissária não deu a devida consideração a seu bilhete, Dan Cooper insistiu para ela olhar. Sem muita pretensão, a mulher pega o pequeno pedaço de papel e vê a seguinte mensagem em letras maiúsculas: "Tenho uma bomba em minha maleta. Vou usá-la se necessário. Quero que se sente ao meu lado. Você está sendo sequestrada." De primeiro, a mulher não acreditou na ameaça, mas sentou ao lado daquele homem e pediu para ver a bomba. Sem hesitar, Dan abre a sua maleta, contendo 8 cilindros vermelhos com fios presos a uma bateria. Então, o homem passou todas as suas imposições para Florence, que ouvia atentamente as instruções que levaria para o condutor do voo. William Scott, o piloto, imediatamente alertou as autoridades no aeroporto de Seattle sobre o sequestro e informou as exigências de Cooper: 4 paraquedas, um caminhão em Seattle pronto para reabastecer o avião e $200 mil. Todas foram aceitas pela linha aérea, que autorizou o pagamento do resgate. Aquela acabou se transformando em uma época em que os sequestros de aviões haviam se tornado rotina nos Estados Unidos. O país chegou a registrar um sequestro por semana nos anos 70. Segundo relatos de Schaffner, Dan Cooper era um homem educado, culto e bastante calmo. A comissária Tina Muclaw também contou ao FBI que ele ainda pediu uísque e água, pagando pela bebida e insistindo para a comissária ficar com o troco. Ele parecia diferente do perfil que imaginavam quando se tratava de sequestradores de avião. Na cabine de comando, o piloto Scott foi instruído a avisar todos os passageiros que o voo atrasaria por problemas mecânicos. Isso daria mais tempo para que o presidente da companhia aérea, Donald Nyrop, juntasse toda a quantia exigida pelo sequestrador. Sendo assim, o avião ficou dando voltas, até que por volta das 5h24 da tarde, o comandante foi avisado que as exigências foram cumpridas e que poderiam pousar finalmente em Seattle. Com o fim da entrega de tudo que foi pedido, Cooper autorizou o desembarque de todos os passageiros e das comissárias, sobrando apenas ele e os pilotos. Depois de reabastecer o avião, novas instruções foram ditas. Ele queria que seguissem em direção à cidade do México, na menor velocidade possível. Especificou ainda que o trem de pouso deveria ficar abaixado na posição usada para decolar e aterrissar o tempo todo. Solicitou também que a escada central ficasse aberta. Depois de discutirem, comandante e criminoso concordaram em seguir com a escada aberta, o que era muito perigoso para o voo. O avião decolou novamente por volta de 7h40 da noite e seguiram com a menor velocidade possível com destino a Nevada. Ao mesmo tempo, 2 caças militares decolaram de uma base aérea próxima para acompanhar o voo de longe. Pouco tempo depois que o avião havia decolado, Dan acionou a escada traseira da aeronave e pulou do avião, caindo sobre as montanhas do estado de Washington.
A tripulação notou uma rápida mudança no fluxo de ar, indicando que alguma porta havia sido aberta. Foi aí que compreenderam que o plano do sequestrador, desde o início, era pular do avião. A velocidade e a configuração do avião naquele momento permitiam um salto seguro. A altitude era perfeita para uma queda rápida em meio ao dia que escurecia. Dan Cooper saltou com seus $200 mil na mochila em que as notas foram entregues. Já em Reno, onde o FBI estava à espera para prender o criminoso, não havia ninguém além da tripulação no avião. Lá dentro, encontraram apenas 2 paraquedas, uma gravata preta e um alfinete da gravata. Cerca de 66 impressões digitais desconhecidas foram colhidas, mas não serviram de nada. No dia 24 de novembro, Dan Cooper pulou de um avião a 3.000 metros de altura, em uma área arborizada com o dinheiro e com um dos paraquedas. Desde então, nunca mais foi visto. Uma das poucas evidências ligadas oficialmente ao caso surgiu em 1980, 9 anos depois do sequestro. Um menino encontrou pacotes com $5.800 em notas de 20 ao longo do rio Columbia. Todas as cédulas tinham o mesmo número de série das notas que foram sacadas para pagar Cooper no dia do sequestro. Só que mais nada foi encontrado depois disso. Ainda que o nome usado para comprar as passagens tenha sido Dan Cooper, a mídia passou a chamar o criminoso de D.B. Cooper. A alteração fez com que o FBI procurasse homens com esse nome nos Estados Unidos, mas nenhum deles tinha qualquer relação com o caso. Em 2004, o FBI colheu o depoimento de um homem chamado Sheridan Peterson, que na época tinha 77 anos. Ele era um ex-paraquedista que tinha servido na Segunda Guerra Mundial e trabalhado como técnico da Boeing Company. Mesmo colhendo amostras do DNA, os investigadores do FBI nunca conseguiram comprovar que Sheridan era o sequestrador do voo 305. No ano de 2016, o FBI encerrou oficialmente todas as investigações. E com a morte de Sheridan Peterson, no dia 8 de janeiro daquele ano, as chances de um desfecho para o caso se tornaram cada vez mais improváveis. O caso inspirou a introdução de um novo dispositivo de segurança nos Boeing 727, a Cooper Vane, uma presilha externa que impede que a escada ventral traseira possa ser baixada durante um voo. Desse modo, Dan Cooper se tornou o único sequestrador não identificado na história da aviação americana. Então, vocês conheciam essa história? Já ouviram falar no incrível caso do sequestro do avião 305? O que pode ter acontecido com Dan Cooper? Será que ele morreu? Ele pode ter morrido na queda? Mas então o corpo dele não teria sido encontrado? Para onde ele fugiu? E com que ele gastou toda essa grana que ele levou? Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, se você já conhecia, qual a sua teoria, e se tiver algum outro caso que aconteceu no mundo que você sempre achou bizarro, ou nunca teve uma explicação, recomenda aqui pra mim que talvez eu possa trazer um vídeo sobre ele aqui no canal, beleza? Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Eu sou o João, desejando um ótimo dia pra vocês e até o próximo vídeo aqui do outro lado.